Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma live hoje. Hoje nós vamos falar por que as empresas fracassam. Então vamos todos aí conversar um pouquinho. Olá Débora, tudo bem? Opa! Hilbert, legal. Vamos falar sobre por que as empresas com Carlos, tá? Tô fazendo aí um projeto, deixa eu ver se aqui com ele, deixa eu falar aqui com ele, vamos lá. E aí, gente, e aí, final de semana, amanhã não vou trabalhar em coisa boa, né? Vou fazer um programa de mentoria, hein, gente? Muitas pessoas estão pedindo, então eu vou fazer um programa de mentoria, tá? Gratuita. Então eu vou fazer um concurso para quem quiser participar. Vai ser ótimo, tá? Então eu vou mostrar, na próxima semana eu vou falar um pouco para vocês sobre esse programa de mentoria. Eu vou fazer, né, vou dar uma tarefa e vou fazer o sorteio, né, com critério de seleção para as pessoas que queiram participar desse processo de mentoria comigo, tá bom? Então eu vou contar para vocês já, né, semana que vem eu falo com vocês sobre isso, tá bom? Vou chamar aqui o Carlos. Olá, Vera, como é que você vai? Lilian também aqui, né? Então vamos lá. O Carlos, que vocês vão amar essa live, gente, muito bom. A gente gosta de... O Carlos foi meu aluno há muitos anos atrás, meu Deus do céu, tenho que 10 anos, 13 anos? Nem sei. Olha, não, fazem uns 6 anos. 6 anos, então. É. Mas aluno da FGV, aluno da FGV, né, gente? É Ah, maravilhoso, é. né? O Então, negócio é diferente. então eu chamei o Carlos. Primeiro, gostaria de te agradecer por você ter aceitado o convite, de você estar aqui no Maria Torres Convida, né? Então, eu nessa pandemia eu me descobri nas lives, então estou fazendo lives até dizer chega. Oi, Vitor, tudo bom? Vi a Renata, acabei não dando tchau para ela lá na live do Qualidade de Saúde, que eu vim de outra live, da live da Qualidade em Saúde. Então, eu estou aí, vou lançar hoje. A gente pensou, várias pessoas perguntando, vou lançar um programa de mentoria gratuito, e aí a gente vai fazer aí uma seleção. Aí semana que vem eu vou mostrar aí para vocês. Aí quem quer fazer live comigo? Gabi? Pô, bora, Gabi, passa uma mensagem para mim, tá bom? Gente, Carlos, gostaria que você falasse um pouquinho da sua jornada para que as pessoas que estão aqui, alunos da Fundação, ex-alunos, amigos, clientes, que eles conheçam um pouquinho de ti. Maravilha. Primeiro, ótima noite a todos. Muito agradecido por esse momento. É uma oportunidade para a gente poder conversar novamente, para que eu agradeça, né, aqui diante a todos esses convidados a oportunidade que eu tive de ter sido seu aluno na FGV e o quanto, né, você foi importante na minha carreira como profissional, como pessoa, contribuiu fortemente para que eu tomasse mais coragem para empreender. E então eu sou muito grato, tá? Parabéns pelo lindo trabalho que você faz. Obrigada, Bom, obrigada. atualmente, né, eu ajudo a promover o sucesso das pessoas que decidiram empreender através das vendas, de criatividade e através de mentoria, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E isso não foi do dia para a noite. Isso foi um choque de cultura que eu tive também quando eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional, que foi através da Conexão FGV, que eu viajei para Tampa, né? Eu E adoro lá, Tampa.
Não, é Ai, eu maravilhoso. adoro Tampa, gente. Bebê, adoro. E eu gosto de dizer que o que me levou para Tampa foi a vontade de querer fazer algo a mais para minha vida, sabe? A vontade de colocar as minhas habilidades no mundo de uma forma mais assertiva. E é por isso que a gente tem que estar no meio de pessoas como você, por isso que a gente tem que ser ousado mesmo e ir lá para outro lado, para outro país, conhecer outra cultura, outras pessoas, sabe? Nos desafiar. Então foi através disso que eu comecei a empreender isso lá em meados de 2014, 2015. Tá? Eu também eu gosto de falar, além dessa parte profissional, eu também me aventurei, escrevi alguns livros como coautor, né, para levar mais mensagem entre as pessoas. Ah, e gosto de reforçar também que eu sou papai da Carolina, né? Da Meg, de quatro patas. Sou casado com a Aline, que está nos acompanhando aqui, né? E eu acredito verdadeiramente que eu estou nesse universo para ser feliz, para aproveitar mesmo e fazer a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, esse é um pequeno resumo aí da minha jornada até o momento. É. Eu fiz um MBA que ele tinha com a Griffin Enterprise, eles tinham uma parceria com a Universidade de Tampa. E aí você saía com os dois certificados. E aí o certificado eu fiz junto com um grupo do Juran, né? do Greiner e o Al Wenders. E aí nós validamos uma metodologia que foi muito legal. Eles fizeram lá na Raymond James e nós fizemos aqui na Petrus, para ver o custo da má qualidade, ou seja, da falta da qualidade dentro de um processo. O quanto isso ia de impacto. E aí depois, Sensacional. aí nós vimos o seguinte, que se você mapeia, se você tem um processo que tenha alto impacto no cliente, ele tem que ter alto impacto no cliente, você joga fora, sabe o que é jogar fora? Joga fora um mês do teu faturamento. Tá? Pelo custo da má qualidade. Por isso que a gente começa a ver as empresas começando a fazer mapeamentos de processo, colocando um sistema, né, para poder o quê? Para poder ter a probabilidade de diminuição desse custo. Né? Agora, Perfeito. também você ter sistema, o que acontece com isso? Você tira, por vezes, a oportunidade ou a visão do teu funcionário de saber para onde vai aquilo ali, porque só aperta um botão, né? Quando aperta o botão, você não sabe para onde vai, né? Então, você tira a noção do processo também para as pessoas. Então, por isso que eu gosto de Tampa. Eu fui umas 3 vezes para a Universidade de Tampa, né? Para estudar, né? Estudar, fiquei pouco tempo. Não fiquei muito tempo, fiquei pouco tempo. Mas também eu gosto porque Tampa tem o parque, né? É uma delícia, né? A cidade, a noite bem tranquila. É uma delícia. Vale a pena conhecer. Além de estudar e conhecer a região ali. É uma delícia, é uma delícia. Depois vou postar uma foto lá em Tampa. Me deu saudade agora. Carlos, vamos lá. O nosso tema. Por que as empresas fracassam? Será que as empresas fracassam por quê? Vamos lá. Pelo gestor? Será que elas fracassam porque elas não têm uma visão de futuro? Será que elas fracassam por quê? Vamos falar desse tema para a gente? Vamos começar aí conversando um pouquinho sobre isso. Maravilhoso já esses apontamentos, porque quando a gente pensou em falar sobre por que muitos negócios fracassam, não é no sentido da falência, mas às vezes é no sentido de o ambiente já não ser mais, não viver mais a essência do início, da abertura do negócio. Quando o próprio negócio se torna uma doença, sabe? As pessoas vão para o ambiente, se sentem mal, ou até mesmo quando o fato de empreender, sabe? Quando a empresa foi criada com amor, com aquela energia, com aquela positividade, quando o próprio dono, ele deixa de ser o empreendedor, o visionário, ele se torna funcionário da empresa e fica mal, fica péssimo, sabe? Então, às vezes, o fato de fracassar é você perder uma equipe,
porque a equipe não se identifica mais com o seu negócio. É você perder clientes porque você não faz um atendimento diferenciado. É você não ter um processo. É você não mapear a sua equipe, as habilidades. É você não usar, de fato, o talento desses profissionais. Então, a gente pode falar de várias formas de fracasso, porque a partir do momento que o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. Tá? Eu acredito que as empresas elas foram feitas para serem bem-sucedidas, né? Para transformar algo na sociedade, na vida das pessoas, na vida de quem criou, na vida das pessoas, dos stakeholders. Então, quando a gente pensa nisso, aí vem um ponto fundamental que você trouxe, que eu acredito perfeitamente, e eu vou usar como base, tá, Torres, as experiências que eu venho tendo nos últimos anos com pequenas e médias empresas. Uhum. Então, eu quero compartilhar com você, durante a nossa conversa, 4 elementos que eu percebo que as pessoas, elas falam que é importante, mas não vivem de verdade esses elementos. E o primeiro, ele é a cultura. Uhum. Sabe? Então, cultura. Então, vamos lá, A cultura. O que você chama, o que a gente pode falar para as pessoas que estão ouvindo a questão da cultura? O que é isso? Pode Pode falar, pode completar. falar, pode falar. A cultura eu vejo como a identidade do negócio. Ok. Vamos usar talvez como parâmetro a, a própria visão, a própria missão e principalmente os valores. Uhum. Tá? Principalmente os valores. E isso vai ao encontro até de uma frase que você postou hoje, do Elon Musk. Isso, adoro ele. Não, é sensacional. Eu adorei, eu até compartilhei o que você postou, porque o que diz lá? Se algo é importante, independente das circunstâncias, independente do momento, você vai fazer, você vai realizar aquilo. E quem está dizendo para você fazer são os valores. Né? Para a gente entender mais a questão dessa cultura, a força de um valor, o que é valor? Valor é tudo aquilo que governa a sua decisão. Então, quando a cultura ela tem como base o valor, por exemplo, criatividade, é um valor forte na nossa empresa. Então, o que é criatividade? Criatividade é a gente buscar novas alternativas para resolver problemas. Então, a minha equipe tem que ter clareza disso. Se a gente vive um momento difícil, que é a pandemia, peraí, a gente tem como valor a criatividade. Vamos pensar em algo diferente para resolver isso? Vamos pensar em algo diferente para atender com qualidade os nossos clientes, mesmo nessa fase de pandemia? Então, é o valor que está ditando, governando as decisões da equipe. Que é o Então, eu acho comportamento, né? Que é que o é o comportamento. comportamento. Que é o comportamento. E às vezes a gente se depara com situações, por exemplo, quando uma empresa está com a sua cultura fraca, com seu valor que não é percebido nem pela equipe nem para o cliente. Equipe, é o seguinte, a gente está passando por um desafio, então a gente vai ficar em home office. Aí tem gente que começa a reclamar, tem gente que começa a falar, não, mas se eu for ficar em casa, eu vou gastar mais energia, eu vou gastar mais luz. Mas espera lá, vamos olhar para a nossa base de valores? Né? Vamos viver aquilo? E como a sua frase, né, do Elon Musk disse hoje, gente, se é importante, a gente vai resolver. Uhum. Então, eu acredito que quanto mais clareza a gente tiver com a cultura, as coisas vão funcionar. E, sabe, diante aos problemas, eu não sei qual é a cultura da empresa, do pessoal que está acompanhando, mas se for para, olha, vamos pensar de forma positiva, a nossa equipe, em momentos de dificuldade, eles se reúnem, a gente tem aqui como cultura trabalhar em equipe, a gente tem como cultura pensar de forma positiva, a gente tem como cultura aqui pessoas que gostam de aprender, que exploram, a gente tem como cultura um ajudar o outro. A nossa maior cultura aqui é fazer a diferença na vida dos nossos clientes. Então, essa cultura é que vai impulsionar, é o que vai fazer nesse momento de dificuldade que a gente está passando, empresas viverem, passar por isso,
apenas ser uma ponte e conseguirem sobreviver e crescerem mais ainda. Tem empresas que vão quebrar e também tem empresas que vão surgir nesse momento porque enxergaram oportunidades. Certo. Então, vamos lá. Primeira lição, a Ivana colocou aqui. A Vera falou que adora o Busch Garden também. Vera, também. Essas montanhas russas, Vera, elas né, botam É maravilhoso! No meu coisa também. Primeira lição para a empresa não fracassar é ser fiel à sua cultura, né? Exato. Então se eu tenho uma fidelidade à minha cultura, então eu sou ali fiel. Mas muita gente diz o seguinte: será que os valores mudam? Eu sou fiel à minha cultura, mas será que os valores eles mudam ou não mudam? Mudam. Mudam. Então eu Mudam. posso mudar os valores, né? Então, Pode. quer dizer, eu estou mudando o comportamento, mas eu, quando você diz, é muito importante para as pessoas elas terem lá visão, missão, valores, isso é o direcionamento estratégico. Então, eu vou Exato. contratar e vou demitir de acordo com os valores, né? Por que isso? Porque o meu comportamento, você não faz parte daquela cultura. Então, é muito importante que isso fique muito claro para que Exato. eu tenha essa fidelidade. Agora, se as pessoas estão, vamos para home office, vamos. E muitas pessoas ficam reclamando. Será que eu contratei pessoas que não estão de acordo com a minha cultura? Ou são pessoas que eu não consigo... Porque tem muito isso também, né, Carlos? A gente sabe, quando a gente vai principalmente para pequeno e médio empresário, por vezes, eles não deixam claro a questão desse direcionamento estratégico e querem que tudo aconteça de uma forma... Opa, não aconteceu? Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Não é isso? O que você fala para a gente sobre isso? Nas empresas que eu fiz trabalhos de treinamento, mentoria, eu sempre levantava essa questão, né? E eu perguntava para a gestão se a equipe entendeu qual que é a cultura do negócio. Aí eu andava pela empresa, muitas vezes, e ia perguntando para os funcionários. E eu perguntava, né? O que a sua empresa faz no mercado? E as pessoas não sabiam responder. Então, muitas vezes, a pessoa tem um produto X. Ela falava somente o nome do produto, né? Então, às vezes, não falava a transformação que causa na vida dos clientes. E ainda, tem empresa que, quando contrata esse colaborador, tem muita pressa para contratar. Sabe? Às vezes, é mais inteligente você investir tempo, você ter uma estratégia de recrutamento e seleção, e você, de fato, você contratar pelos valores. Agora, é fácil? Não. Existem ferramentas para auxiliar? Existem. Existem outras empresas para auxiliar na contratação? Existem. Né? Mas, a maioria das vezes, nem o dono tem clareza da sua cultura. E quando o novo colaborador chega, não tem uma integração. Sabe, a pessoa não sabe qual é o perfil do cliente que ele vai atender, a pessoa não sabe, muitas vezes, o mercado que está inserido. Então, a pessoa fica vendida. E quando a pessoa fica vendida, ela vai começar a ficar chateada, estressada e sem tesão de atender o cliente. E se a gente não tem tesão de atender o cliente também não tem tesão de comprar. Tá. E aí a gente pode falar também um pouco de propósito, né? Não é somente os Muito. valores, o propósito, porque eu quero trabalhar numa empresa, eu quero participar da empresa. Eu digo isso, não sei se eu falei aqui, mas tem uma determinada aluna que não cabe qual o local que ela se encontra, mas ela falou assim, eu não quero mais trabalhar nesse ramo, eu quero mudar de ramo. Então, eu quero empresas que elas têm uma questão da sustentabilidade. E aí ela falou assim, você conhece alguém da Natura? Você conhece alguém do Boticário? Você conhece alguém que eu quero? Porque eu me identifico
com a empresa. Lá em 96, eu acho, Harvard tinha uma revista, eu não lembro mais qual o nome da revista, mas um artigo chamado Cimento. Eu estou falando de 1996. E o artigo ele falava de uma forma muito clara que as pessoas, existe uma tendência muito grande em 96, de que você trabalharia em empresas que te trouxessem, o funcionário ia escolher a empresa, né? A gente ainda não está nesse rumo todo, né? Mas, né, tempo aí passou, mas a questão eu preciso ter esse direcionamento de uma forma clara. Então, na sua percepção, ter um direcionamento é muito bom para que você aumente a sua produtividade. Não somente acabe, mas que você aumente a sua produtividade. É isso? O Hilbert, ele diz aqui, a resiliência é fundamental para transpor obstáculos. E adaptação ao mercado. Ótimo. Então, resiliência, eu bato, ótimo, né? E aí, às vezes, quando você está no planejamento, essa resiliência ela vem de você trabalhar com cenários também. Então, não só a resiliência, né? Ou seja, mas você trabalhar com o que poderia acontecer, com o que pode acontecer. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Leonel. Sofri um choque reverso quando voltei da Alemanha para o Brasil, porque Gabi, falar para mim, Gabi. Oi, Miriam Lund, tudo bem? Que bom. Então, vamos lá. Então, um dos itens é essa falta de cultura ou essa falta de clareza na cultura, né? Que aí a gente está falando dos direcionamentos estratégicos. O que mais pode levar uma empresa aí a ela fracassar? Legal. É importante a gente reforçar, Torres, que não é só a empresa que tem que ter essa responsabilidade, né, de fazer essa revisão dos seus valores e passar essa informação com bastante clareza para a sua equipe, né? O próprio colaborador, o próprio profissional, independente da área, ele também tem a cultura dele, tem os valores dele. Tá? Vou pegar como exemplo, eu atuei no mercado financeiro, no banco, durante anos. Só que chegou um momento que eu comecei a ter uns conflitos internos, né? Com algumas atividades do banco. Eu sempre entreguei resultado, sempre buscando conhecimento, mas depois de um certo período, em torno de já estavam 6 anos no banco, o que me incomodava? Eu tenho um valor muito forte, que é a liberdade. Então, a liberdade de criar, a liberdade de atender bem o cliente, a liberdade de poder visitar o cliente tranquilamente, sem pressa, sem pressão. E eu tenho um outro valor chamado segurança, né? E vamos reforçar, valores é tudo aquilo que governa a sua decisão. Chegou um momento no banco que o meu valor liberdade estava gritando. Fala assim, cara, sai, vai viver os seus valores, as suas habilidades. Porém, o valor segurança, ele falava, cara, você vai sair agora, mas você tem conta para pagar, né? Não tem como chutar o balde. Só que eu tenho que ser transparente comigo e transparente com a empresa. Então, o meu primeiro contato com essa questão de valores muito forte, eu não sei se você conhece, é o Robert Wong. Sim. Ele foi um mentor num projeto que eu participei, chamado Instituto CEO do Futuro. E ali eu tive o primeiro contato com isso, eu comecei a falar, meu Deus, gente, isso é transformador. E foi quando, desde aquela época até hoje, eu estudo sobre valores, por isso que muda bastante. Então, o que eu fiz para gerenciar os meus valores, as minhas emoções naquele momento? Eu decidi que eu ia sair do banco, mas não assim no dia seguinte, né? Eu decidi, porém, eu respeitei o meu valor segurança. Eu juntei 10 salários para eu ter um tempo de segurança. Aí eu decidi sair para atender meu valor liberdade. Aí eu tinha 10 meses para fazer acontecer. Então, olha que interessante isso. Para eu tomar essa decisão,
eu negociei com meus valores. E quando eu tive clareza, eu saí em paz comigo, eu saí bem. Eu tenho amigos até hoje no banco. Né? Hoje tem pessoas no banco que são os meus clientes. Tranquilamente. Então é muito forte. Se a empresa não tem uma cultura, começa a criar uma cultura. Se tem, trabalha forte com a equipe. E a equipe também tem a responsabilidade de se autoconhecer para ver qual é a conexão com esses valores para que a comunicação tenha um equilíbrio e o cliente que está no meio não sofra com isso. Certo, certo. Ótimo. Então a gente está falando de valores. Que mais? Porque a empresa ela não pode ficar só calcada nos seus valores, no propósito. Ela tem que Não. prover resultado. Então É. vamos falar um pouquinho dessa questão do resultado, então. Então ela está lá, os valores dela, e quais são os outros passos para ela poder se fortalecer e não fechar. Oi, Tiago, Ingrid, tudo bem? Opa, muita gente Boa noite, boa. pessoal. Que bom, Tiago. Olha só, a Gabi botou aqui, ó. O ambiente de empresa do interior, onde as pessoas não eram colaborativas e se sentiam ameaçadas ao invés de querer trocar conhecimento. Não existia equipe, era cada um por si. Realmente, existiam algumas empresas que elas não têm realmente, né? Vamos dizer assim, o pilar, e aí a Ivana está colocando aí, pilar para a empresa não fracassar, né? Segundo pilar para a empresa não fracassar. Então, vamos lá. O que a gente faz? Valor, propósito e o que mais? Bom, o outro ponto que para mim é muito importante foi o que me levou para Tampa, foi o que pagou a meu MBA na FGV, é o que paga as minhas viagens que eu tenho também, os meus projetos anuais, é o que me deixa mais próximo da vida que eu amo viver. E essa habilidade é a de vendas, sabe? Eu acredito de verdade que todo mundo tem que desenvolver essa habilidade, independente do segmento, independente do que faz na vida. Mas vendas é da natureza humana. Se cada um de nós que estamos aqui acompanhando essa live reparar o que a gente faz no nosso dia a dia, a todo momento a gente está tentando convencer alguém de algo, sabe? Uhum. E ainda tem gente que fala, não, eu não sou de vendas, né? Então eu acredito, nesses projetos que eu participei, não só a equipe de vendas, mas a área financeira, o pessoal da operação, a gestão, acho que todo mundo tem que respirar vendas. Esse é um outro ponto que eu acho extremamente importante e hoje eu não entro num negócio que tenha a venda seja praticamente passiva. Eu gosto de venda ativa. Certo. E vamos lá, eu tô na Covid, não é isso? Você tá na Covid, só sai de vez em quando, aí, É. Ivana, todo mundo tá. Filhas de Farane, ó, beijo para vocês. Obrigada por estarem Ó, aqui. filhas de Farane, parabéns pela live de ontem. Ah, foi muito boa, né? Foi muito boa. Sensacional. Foi muito Parabéns. boa, muito boa, muito boa. É, e aí, isso que eu ia falar, né? Como posso desenvolver esse dom de vender, de vendas? Socorro! Vamos lá, depois eu faço a minha. Perfeito. Como posso desenvolver? Hoje, não tem mais espaço para amadorismo em venda. Né? Se a gente pensar na venda tradicional, antigamente o cliente ficava na mão do vendedor. Né? O cliente tinha que ir até o vendedor, aí o vendedor andava com aquela mala, aquela bolsa, explicava tudo. Era um negócio meio que o vendedor ele só colocava muitos clientes em rascada. Né? Então, é por isso que se a gente perguntar para muitas pessoas hoje em dia, quando você pensa em vendedor, você pensa em quê? Ah, é aquela pessoa que vai empurrar uma venda para mim, é uma pessoa que só quer me persuadir, sabe? Então tem um olhar ainda muito negativo para vendas no mundo, né? Principalmente no Brasil. Mas para a gente desenvolver vendas,
sabe? Primeiro, a gente tem que aceitar que é uma habilidade importante para você gerar resultado para o seu negócio. O outro ponto é como mudou o cenário hoje, o cliente com um celular, ele já vai informado até você, ele já está quase decidido a comprar, né? Você só ajusta alguns detalhes para efetivar a venda. É fundamental que você entenda quem é o seu público, quem é o seu cliente, o que seu negócio transforma na vida dessas pessoas. Porque quando eu passo a conhecer mais essas pessoas, esses clientes, eu tenho mais facilidade de argumentar, de entender as dores e como que o meu produto, o meu serviço pode resolver o problema dessas pessoas. Então, se a gente, sabe, pensar, só existe uma profissão no mundo, que é a do vendedor. E se a gente analisar cuidadosamente, o futuro dos negócios são as pessoas. Então, às vezes eu fico habitolado estudando objeções, processo de vendas. Eu esqueço de estudar o fator principal, que é o ser humano. Então, se você quer desenvolver essa habilidade em vendas, você tem que estudar com a Torres, fazer um curso de gestão estratégica de pessoas, entender mais de pessoas, principalmente entender de pessoas, entender de negócios e atualmente não, isso já vem um bom tempo acontecendo, entender também de tecnologia para ajudar com a inteligência das suas vendas. Acho que são 3 pontos importantes. Ok. Aí a gente vai falar de comportamental, que quem entrou aí, gente, nada mais do que nada menos do que expert, a Fernanda Ock, ela entrou aí. Então, ela botou até tchauzinho. O comportamento. Então, eu preciso ver o comportamento dessas pessoas. Então, eu preciso o entendimento. Por isso que hoje se fala muito em persona, né? Então, Sim. qual é a persona que eu tenho, né? Então, é a persona X, que ela pensa, o que ela vê, o que é que ela escuta, o que é que ela fala e faz, quais são as dores, quais são os ganhos. Que ela gosta, exato. Então, eu estou olhando essa persona. Então, eu preciso, para vender, criar um comportamento de olhar para essa pessoa, que é o que a maioria das startups, por isso que elas, né, acabam tendo. Você olha assim e fala assim, caramba, eu sempre quis isso, como eu não pensei nisso, né? Então, porque elas olham muito o foco da pessoa, né? Da persona, né? E aí, como ele entrou aqui, eu não posso, respeito demais esse homem, então, o Sérgio Bocaiova, da Usaflex, né? Então, tudo que ele faz, ele usa muita pesquisa, que é outra coisa também para melhorar toda a questão de vendas, né? Então, o que ele faz? Ele usa muita pesquisa. Nessa pesquisa, ele tem informação. Então, isso é muito importante. Porque, às vezes, você fala assim, tá, mas qual é o comportamento desse? Qual é o comportamento daquele? Então, outra coisa. Outra coisa também que ele faz, que é muito importante, que vem a questão lá daquela coisa dos valores, do propósito, é dar muita atenção aos seus funcionários. Então, ele troca o papel, né? Então, ele mesmo já falou aqui na live que ele faz assim, ó. Ele chega mais cedo, fica olhando como o negócio funciona. Então, ele não aparece muito, e aí ele vai como se fosse um cliente, né? Para que ele possa olhar o negócio, não aquele que a gente sabe, né, gente? Vai ter inspeção, todo mundo arruma a mesa, todo mundo faz. Todo mundo arrumadinho, né? Não é isso. É o clientes às cegas, né? Isso. Isso é uma cultura. Isso é maravilhoso. E todos os negócios dele, tanto na questão, né, do Bob, tanto na questão do Mundo Verde, quanto da Usaflex. E aí você vê que a Usaflex, ela está fazendo sapato, tem vários sapatos Usaflex, Por quê? Porque é o conforto, que é o que ele coloca, que é o conforto, né, com a elegância.
Então, eu não quero um sapato grandão para eu poder andar, né? Andar ainda mais trabalhar. Então, eu quero um sapato bonito, mas que ele seja confortável. Então, tem saltos pequenos, sabe? Mas o sapato, ele é Ah, bonito, ele não é um sapato feio, né? Então, um sapato que dá vontade de você usar. Então, é muito legal isso, né? isso é muito. Ele tá aqui com a gente? Ele tá aqui, ele entrou, Sérgio Bocaiúva. Parabéns, porque olha que legal. Tudo que a gente conversou até agora, qual é a transformação, né? Qual que é a preocupação que vai gerar com a experiência desses clientes, dessas pessoas? É um conforto, então vamos fazer algo diferente aqui, vamos mudar esse detalhe, sabe? Eu vou até o ambiente para ver como que tá, eu vou respirar aquela atmosfera, é isso que eu quero. Então isso é maravilhoso, é cultura, valores. Ele vai sempre viajar, então ele viaja, a equipe vai viajar. Ou seja, vai conhecer quem? O cliente. Então, vamos lá. Hoje não é mais CNPJ, né? É CPF. Não entendi, Gabi. Não entendi. Ah, o CPF, talvez que você esteja falando que não é mais. Eu não estou falando somente empresa, eu estou falando com uma pessoa. É isso? Ah, Torres, Pode ser. fala para mim Falar que para mim. você assiste Gente, é um jargão. Eu criei um canal chamado Falar para mim também, tá? Ok, Carlos. Sensacional. Então, vamos ver o seguinte: eu tenho que ver pessoa, eu tenho tempo de Covid, Carlos. Como é que eu vou vender meu produto? Fala para mim, Carlos, porque meu Olha, produto está em casa, né? Então, meu produto está na loja. Como eu faço para vender isso? aí a gente tem uma questão muito interessante, independente que seja produto físico ou de repente um infoproduto, mas o que eu falei muito com os meus clientes ativos e também com os novos clientes que chegaram. Eu falei, gente, olha só, a gente está no momento que antes de eu buscar novos clientes, eu preciso parar de perder os que eu tenho. Hum, Então, vamos focar na carteira ativa de clientes. uhum. Aí eu tive uma surpresa. Ainda tem muita empresa, tem muito gestor que não tem uma tecnologia, uma plataforma para fazer a gestão dos seus clientes ativos. Sabe? Do cliente que investe no seu negócio, que acreditou em você. A pessoa não tem esses dados. Ih, você travou. Ah, voltou, voltou. Voltei. Então, não tem esses dados. Eu falei, uau. Então, se você não, aí é aprendizado, né? Estou aqui no Covid, estou num momento desafiador, não fiz a lição de casa e não cuidei desses clientes. Aí é o momento de você pensar sim numa tecnologia e tem opções gratuitas hoje e começar a cuidar desses dados, né? Porque a gente está numa fase de cada vez iremos personalizar o atendimento ao cliente. É Certo. personalização. Então, personalização. Então, tá, mas o cliente não quer comprar, Carlos. Vamos aqui assim, ó. Aqui, ó, a pergunta aqui, ó. A minha marca, né? É minha marca mesmo. Ok, então eu vou olhar para os meus clientes ativos. Ótimo isso, né? Perfeito. E aí é bem Vou legal você cuidar fazer esse deles. mapeamento, né? Quem é esse meu cliente? Onde é que ele mora, né? Opa, É. peraí, será que eu consigo? Mas e aí, eu fiz uma palestra para as UX e foi bem interessante que não é você somente ir lá, né? Que vários clientes eles estavam até falando isso, né? Eu fiz um levantamento, então os clientes eles achavam muito ruim quando a empresa ela chegava e ia para vender, né? Então, quando o cliente ele chegava, ia numa questão de como você tá, como tal, papapá, 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 ou estou cuidando de você, por isso que tiveram várias ações, né? O dentista É. levando a caixinha com o lenço, com a máscara, a outra levando tal, ou seja, carinho cuidando de você, né? Com você, pode contar comigo, né?
Então, para que eu possa lembrar, não lembrar da venda, da lista para você comprar, né? E sim eu lembrar da pessoa como, oh, poxa, ela foi sensível nesse momento e assim sucessivamente, né? Então, eu acho isso muito legal, que é você olhar para o teu cliente e muita gente não tem. E não precisa ser, né, Carlos, um banco de dados. Gente, um Excelzinho, né? Com o teu cliente ali e tal, uma coisa bem básica, que todo mundo tem um Excelzinho, né? Ou então, né, No mínimo. uma pessoa pegou, entrou em contato comigo e falou assim: olha, meu administrador, ele quer voltar, ele não quer fazer nada ele não quer software, ele quer fazer tudo num caderno. A minha contabilidade toda. Eu falei, tá louca, né? Pelo amor de Deus, você É, vai pegar o cara eu já tive caso assim também. eu não mandei mandar embora porque eu não faço isso. Mas eu falei, pelo amor de Sim, Deus, né? sim. Deixa eu te perguntar. Quando começa o processo de vendas? Quando começa o processo de vendas, Isso. na preparação. Sei, na Sabe? preparação. Na preparação. Preparação. Preparação de quê? Vamos... Vamos pegar como exemplo. Tá iniciando, fechou a semana, sexta-feira à noite. Se a gente perguntar num grupo de empreendedores quantas oportunidades foram geradas no dia anterior? Uhum, ok. Eu fiz essa pergunta, acho que foi quarta-feira que eu estava num grupo de Mastermind e eu perguntei isso para o pessoal. Mais de 90% não tinha essa informação. 2 pessoas, através do celular, no aplicativo, conseguiu acessar a informação. Então, aí o que eu quero dizer? Qual é a preparação? Então, semana que vem é uma semana nova. Quantos clientes, quantos leads, eu não sei como você chama aí, mas quantos contatos você vai realizar? Aí eu estou começando a preparar a minha próxima semana. Uhum. Entendeu? Então, eu vou conversar com 50 pessoas. Não é só ligar, não, é conversar. Eu vou conversar. Um exemplo, tá? 50 pessoas. Então, eu sei que eu tenho uma meta de conversar com 50 pessoas. Esse é um ponto, tá? Dessas 50 pessoas que você conversou, é importante a gente identificar qual é a fonte dessas pessoas. De onde que elas vieram? Foi através de indicação? Foi através de uma ação que você fez no LinkedIn? Foi, de repente, um material que você disponibilizou nas redes sociais, talvez um e-book, né, falando do seu produto, do seu serviço, e as pessoas consumiram esse produto, esse material, e você recebeu contatos. Enfim, é importante saber de onde está vindo esses nomes. Essa é parte da preparação. Em seguida, é importante você entender, desses 50 contatos, quais são possíveis oportunidades? Porque você falou com eles, você ligou, você conversou. Quantas dessas 50 pessoas são possíveis oportunidades? Aí eu começo a qualificar. E dessa qualificação, vamos supor que de 50, 10% se interessou pelo meu produto. Eu sei que tem 5 pessoas que eu vou colocar mais energia. Se dessas 5 pessoas fechar o negócio, vamos supor que 2 fecham o negócio, aí eu tenho um valor e eu começo a ter uma ideia de metodologia semanal. Então, o que eu quero dizer? Vamos supor que toda semana eu ligue para 50 pessoas, eu gero 5 oportunidades e gero 2 negócios. Aí eu começo a criar essa cultura com a minha equipe também. Falei, gente, minimamente, eu quero 50 contatos, eu quero que vocês conversem com 50 contatos, eu quero que vocês gerem oportunidades minimamente para 10% e 2 vendas, sabe? Mas tem gente que coloca meta de vendas e não coloca meta de prospecção. Se eu não prospectar, eu não vou vender. Então, vamos imaginar aqui um processo de vendas. Normalmente, aqui na nossa empresa, a gente começa com uma preparação. Foi o exemplo que eu trouxe agora. Depois da preparação, a gente vai trabalhar o quê? Parte de prospecção. Tá, fulano vai prospectar onde? Fulano vai ficar no LinkedIn. O outro, ele vai entrar em contato com nossos clientes ativos e vai pedir indicação. É uma forma de prospectar também. E tem gente que tem vergonha de pedir indicação. Se você atende bem o seu cliente, ele gosta de você,
ele tem um bom relacionamento, ele gosta da sua empresa, pede indicação. Porque ele tem parente, ele é casado, tem filhos, tem amigos, trabalha em algum lugar. Pode ser que ele te indique algo, né? Então, preparação, prospecção, abordagem, sabe? Tem empresa que não se preocupa, tem vendedor que não se preocupa com a abordagem. Tá, eu vou ligar para o meu cliente, qual é o tipo de abordagem que eu vou fazer? Há 2 meses, se eu não me engano, o LinkedIn e a McKinsey, eles lançaram uma pesquisa falando que, nesse momento de pandemia, mais de 50% dos vendedores em empresas da área de vendas que foram entrevistados, que mais de 50% desse pessoal, o tipo de abordagem está mais amigável, está mais humano, sabe? Olha a importância da abordagem. Porque tem gente que te liga às vezes, e às vezes é uma gravação. Hoje eu recebi uma ligação dessa, o robô. Não dá, eu desligo na hora. Então, o tipo de abordagem, sabe, como que você... Aí olha que legal, a gente começou falando de cultura, né? A sua cultura e seus valores, elas serão argumentos para a sua abordagem. Então, sabe, olha, Torres, estou te ligando porque é da cultura da nossa empresa, ligar para os nossos clientes, para saber como que eles estão. A gente faz isso uma vez por mês, tudo bem, eu posso te ligar? Sabe, numa boa. Então a pessoa já é diferente. É diferente. Então eu Claro tenho que que aqui manter um é um exemplo, relacionamento, né? Eu no tenho que mínimo. manter o relacionamento com esse meu cliente, mesmo que o meu produto tenha sido bom, esse relacionamento ele é importante. Muito. Aí a gente trouxe um exemplo de pessoas que já é um cliente. Agora, se eu estou prospectando no LinkedIn, aí alguém do LinkedIn me respondeu. Eu vou marcar um horário para conversar com essa pessoa e depois eu vou, no horário que a gente marcou, eu vou ligar e eu vou fazer o quê? Abordagem, sabe? Tem gente que cria muita dificuldade. Abordagem são 2 pensamentos: conexão e objetivo. O que eu quero dizer? Se eu te conheci no LinkedIn, eu vou te ligar e eu vou te lembrar. Aí eu vou falar: olá, Torres, tudo bem? Olha só, no dia X, foi na segunda-feira, nós conversamos pelo LinkedIn e eu fiquei de ligar para você hoje. Então, olha só, aí você conecta a pessoa, faz ela lembrar, e em seguida entra com o objetivo, que é falar do seu negócio, da sua empresa, ou conhecer melhor o cliente, entendeu? Ou seja, você tem que ligar com um objetivo. Não é só ligar para vender. Vai ter esse momento, mas tem que ligar de repente. Não, hoje, gente, a gente vai fazer a ligação só para estreitar o relacionamento com o cliente. Então, minha abordagem é para estreitar o relacionamento com o cliente. Se pintar venda, ok. Não, mas o foco é estreitar o relacionamento com o cliente. Certo. Muda tudo, sabe? Muda tudo. Muda Certo. tudo. Deixa eu falar aqui, ó. Mapeamento e levantamento de necessidades, né? Isso, Aham. né? A Gabi falou assim: imagina puxar o balanço anual e analisar o resultado pelo caderno. Ó, a Gabi, eu Ah! gritei, tá? Eu gritei. Eu Tá. falei, socorro. Eu falo isso sempre, tá? Eu falo isso sempre porque isso me incomodou tanto que foi surreal. Surreal alguém falar alguma coisa, né? E aí o cliente não fechou. Gente, E aí, bom, aí o Wilber está perguntando assim, mas e o cliente não fechou? E aí? É Ah, isso? em que situação? Eu não vi aqui a Eu mensagem acho dele. que na tua situação, acredito que foi isso, tá? Seja isso. Na sua situação que você diz, faz uma prospecção, né? Perfeito. Liga para o cliente. O cliente não foi, não rolou, não rolou. Faz o quê? O cliente. Ok, perfeito. Às vezes não é o momento do cliente. Aí que entra também uma outra situação que é o follow-up. O cliente não fechou agora, mas talvez a gente tenha que explorar também para entender o possível motivo que ele não fechou, né? Então, a gente chegando próximo dessa informação, através de perguntas, que para mim é uma das principais ferramentas em vendas, fazer perguntas, para conhecer mais o cliente. Se ele não fechou agora, aí que entra o que a gente estava conversando um pouquinho antes. É importante eu ter uma tecnologia para cuidar dos dados desse cliente. Porque ele não fechou hoje.
daqui a 6 meses, dependendo do meu produto, do meu serviço, da jornada de compra, né? Daqui a 6 meses, eu ligo para esse cliente e falo: Olá, Torres, tudo bem? Olha só, no mês X a gente conversou e devido à situação você não pôde fechar. Mas olha, eu tô te ligando porque a gente está com uma condição diferente, porque a gente está com um produto novo, sabe? Vai mantendo. O cliente realmente não quer fechar comigo. Ou você é muito ruim em vendas, ou o cliente já está fidelizado em outro lugar, né? É, ou também você não cuidou das informações, dos dados desse cliente. Aí a gente tem que levantar o que limitou, o que fez com que essa venda não acontecesse. Por isso que a gente está no momento de personalização, dados. Ou também, às vezes, esse cliente ele não é o perfil do meu negócio. Então, se ele não é, tchau, vou em busca de outro cliente, sem sofrer. A Gabi está falando assim, só eu que estou amando essa revolução que a quarentena trouxe. E aí depois ela diz que tá faltando um tráfego online aqui, gente. Dependendo do público, tem gente que nem atende celular mais. Todo mundo está no celular. As empresas têm que usar esses meios novos, ou seja, vídeos, né, dentre outros, ok? Insta, Facebook, YouTube, you gotta be everywhere, ok? Minha esposa, o Thiago está falando, trabalha com follow-up. Ela tem um bom resultado mesmo em meio da pandemia. O Thiago está falando. O Thiago fez aqui o Homem-Aranha, Ivana. Ivana adorou a tua live. Eu vi o Homem-Aranha, cara. Então, Thiago, virei seu fã. Que legal. Então, tem que criar realmente. Bom, a gente está indo para o final. Vamos falar um pouquinho o que você pode deixar para essas pessoas. A gente ainda tem 6 minutinhos aí. O que a gente pode falar para as pessoas, né? Então, esse não é o cliente, então muda. E aí eu posso, de repente, utilizar algumas ferramentas para que eu veja se eu estou atuando de uma forma clara. E aí eu sempre falo da questão de você fazer o mapa da empatia, ou seja, quem é essa persona, porque ela pode ter mudado. Exemplo, tem uma pesquisa também da McKinsey falando que hoje, né, nessa pandemia, muita gente ela tá em tudo que é lugar, ou seja, está conectado. Muitas pessoas buscaram aplicativos de autoajuda, né, de meditação, né? Cresceu muito a questão, né, ligada a uma questão do streaming, né? Ou seja, você está mais conectado, você está mais assistindo televisão, você está mais fazendo um monte de outras coisas. Então, a questão e outra coisa também, esse teu cliente, essa tua persona, ela pode ter mudado, porque o que eu digo é que é muito claro, tinha uma empresa em Curitiba que a gente conversou muito, que ela disse que ela estava perdendo muitas vendas. Eu disse assim, mas perdendo vendas Aí, quais produtos? Uns produtos tal, papá. Esse produto é vital? Não. E aí a gente foi fazer o levantamento e viu o seguinte, como a empresa ela estava recebendo os pedidos pelo WhatsApp, os clientes eles não pediam o supérfluo, só pedem aquilo ali. Que você, exemplo, eu ia ao supermercado. Hoje em dia eu não quero mais ir ao supermercado, o supermercado entrega para mim, eu não vou. Exato. Né? E aí, quando a gente diz isso, mas eu não vou mais comprar com os meus olhos. Então, aquela gôndola maravilhosa, aquela gôndola da loja americana, gente, é o corredor. É o corredor péssimo, né? Aquele ali, você entra naquela gôndola ali, pelo amor de Deus. Aí você vai, pega chiclete, pega não sei o quê, pega chocolate, pega não sei o quê. Você não quer comprar nada, né? E você para ali, porque tem fila, né, gente? Tem fila e você acaba. Isso não vai ter mais. Quer dizer, não é que vai ter mais, tá, gente? Detalhe. No supermercado, talvez, ou no americano, em qualquer outro local, eu não vou ter mais isso, né? Não sei. Qual é a tua? Fala para mim aqui.
Então, follow-up, isso é dos processos mais importantes pós-venda, o Thiago está falando. E Excelente, aí, excelente, Thiago. vai acabar. Sou fã de vocês também, estou aqui ligadinho. Outro, Alice, aquele corredor da gordura, Corredor da gordura é ótimo. corredor terrível, né? Uma coisa interessante, aquele corredor terrível, Vera. Aquele corredor, vou te dizer uma coisa, tem que ficar assim, ó, aquele corredor com olhos aqui, porque eu não quero olhar o corredor. Então, a gente tem muita questão aí, né, desse cliente que ele não vai mais pegar o supérfluo, né? Então, eu vou ter que me reinventar, talvez, né, para que eu consiga fazer com que ele leve aquilo, porque muitos não vão mais voltar ao supermercado, né? Então, e a casa também, né? A questão da casa, de você... Muita gente está migrando de apartamento para casa, que era uma coisa que não Exato. acontecia mais, né? Então, o que você deixa aí para gente? Exercício do foco. Pegando até esse exemplo, né, do corredor, em algum momento da história dos negócios, esse corredor ele foi criado. Ele foi, né, ele foi inovado ali no processo. E não vai ser diferente agora, né? Eu não me recordo o nome, mas tem uma startup que surgiu nesse momento de pandemia que ela cria um mini mercado no seu condomínio. Então, além de você não precisar ir mais no mercado, agora os próprios mercados têm esse concorrente, que é esse mini mercado dentro dos condomínios. Então, é muito conforto, é muita tranquilidade você chegar no seu condomínio, na sua casa, e você ter um mini mercado ali, e não tem vendedor, não tem, sabe, só o pessoal que vai abastecer. Então, isso já é um processo de inovação. Que talvez, eu não sei quem está por trás desse negócio, a gente não pode correr o risco de dizer, né, que talvez a Americanas não pensou nisso. Vai saber que a Americanas é o maior investidor, sabe, né? Então, sempre vai ter essa questão de inovar e de criar. Se a sua cultura tem essa liberdade de criar, com certeza vocês vão ter o espaço, o momento para explorar esse problema e pensar em soluções novas, né? E para você que empreende, para você que trabalha com vendas, sabe? Eu acho que a gente está no momento de refletir sobre que antes da gente ser um baita profissional, um baita empresário, a gente tem que reaprender a sermos melhores pessoas, sermos grandes seres humanos. Porque o futuro dos negócios são as pessoas. São as pessoas. Então, foco nas pessoas. A maior moeda que nós temos hoje é a atenção. Se você cuidar das pessoas, acolher as pessoas, você vai ganhar atenção, vai vender de uma forma mais leve, mais assertiva. E melhor do que isso, vai ser feliz dentro do negócio que você empreende. Porque, Torres, tudo que a gente faz na vida tem um motivador por trás. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser felizes. Então, gente, não espera o momento. Esse é o momento. Sabe? Bora viver, bora ser feliz, bora encantar nossos clientes, bora encantar as pessoas dentro da nossa casa, bora viver intensamente. Tá difícil, tá pra caramba. Mas a gente vai passar por essa e a gente vai sair melhor dessa situação. Vamos juntos nessa, gente. E aí, a Dulce, Festas e Eventos Oficial, está dizendo praticidade, né? E o Renato Aquino e as empresas terão que rever seus clusters. Eu concordo, né? Então, essas lojas, né? A Zait, ela tem no Espírito Santo, tem em São Paulo, né? E os condomínios, eles foram vistos para isso, né? Para você não sair de lá. Ai, tem dois minutinhos, um minutinho. Com esse coração, quem vai dizer não à sua venda, né? Não. Eu alugaria qualquer filme que o Carlos indicar. Fala para mim um filme aí, uma série, um livro. Vamos lá. Um livro, posso dizer aqui, tem um minuto, bem legal. Tem um minuto. Um livro bem legal para ler é O Mito do Empreendedor. Podem ler que vocês vão gostar. É esse daqui, ó. Ok, O Mito do Empreendedor. Ok, gente. Gente, ó, beijo. Olha, segunda-feira eu vou conversar com uma pessoa de RH
de um hospital, que ela está trabalhando Uau. dentro do Covid, gente, dentro do Covid, cuidando desses médicos, falando. Então, é muito legal. Segunda-feira, ninguém perde. Por favor, que vocês vão amar. Ela é pessoa maravilhosa. Carlos, muito obrigado. Foi ótimo, foi um prazer.